paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra segundo dia no nosso devocional, os 7 papéis do Espírito Santo. Texto bíblico para nossa reflexão hoje, Lucas, capítulo 24, do verso 35 ao 49, que nos diz assim: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tópico para hoje: o Espírito Santo é nosso empoderador. Jesus disse aos seus primeiros seguidores que quando eles fossem batizados pelo Espírito Santo, eles seriam revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Isso soa ruidoso e disruptivo, soa como algo que balançaria o mundo. Aonde quer que o Espírito Santo vá, ele transforma pessoas em radicais. Ele lhes dá poder de pregar corajosamente, curar enfermos e até ressuscitar mortos. Viu? Quando o Espírito Santo se aposta de alguém, ele se torna uma pessoa radical. Ou seja, ele compreende que não dá para viver meio de termos, não dá para ser neutro. Você se torna uma pessoa extremamente influenciadora, porque quem está em você é poderoso. Centenas de anos antes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva no dia de Pentecoste. O profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, recentemente ungido sacerdote, ganhou uma visualização gratuita de como Deus enviaria o Espírito Santo para empoderar o seu povo. A visualização ocorreu na forma de uma visão em cores que incluía uma ventania, uma nuvem que brilhava como fogo, relâmpagos e querumbins estranhos de 4 faces, empoderados pela energia devida de Deus. O que Deus estava compartilhando com Ezequiel era um milagre de Pentecoste, quando Deus revestiu seu povo do poder do alto. Os primeiros discípulos não apenas ouviram o som de uma ventania, ouviram chamas de fogo que desceram na cabeça de cada crente, mas também foram infundidos com qualidades indomáveis, força sobrenatural, coragem ardente, estranha ousadia e uma habilidade incomum de ver o reino invisível dos mistérios de Deus. Eu não estou sugerindo que ele traga desordem ou caos. Deus não é autor de confusão. Mas frequentemente a igreja do Senhor tem tentado confinar o Espírito Santo, amordaçá-lo, restringi-lo ou atirar nele com uma arma de tranquilizador para que nós possamos manter o controle. Eu temo que em alguns casos nós temos implorado a esse Espírito Santo poderoso que fique longe de nós, para que possamos usar nossa versão equilibrada, e eu coloco esse equilibrado entre aspas, dominada nas igrejas, sem as interrupções inesperadas do Espírito Santo. Aquele agir que ninguém espera, mas que almas sedentas querem.
E a gente fica tentando controlar ali por causa do horário, por causa da liturgia, por causa de tantas coisas humanas, infelizmente. E se formos honestas, admitiremos que a igreja tem se tornado fraca, tímida e comprometida com o mundo, que não podemos nem remotamente nos assemelhar. Não dá. Não nos parecemos com os cristãos poderosos do primeiro século, que bravamente pregavam o evangelho, faziam milagres e até entregavam suas vidas em martírio para servir a Cristo. Mesmo assim, a promessa permanece para nós e sobre nós. Qualquer cristão ousado o suficiente para convidar o Espírito Santo para empoderá-lo pode experimentar todas essas manifestações de poder operadas pela igreja primitiva. Oh, meninas, vamos pedir para que o Espírito Santo não se vá. A Bíblia diz, não extinguais o Espírito Santo. Infelizmente, em muitos lugares, o Espírito Santo está extinto, porque não querem que ele controle com tanta autoridade e poder. As pessoas querem viver no mundo tranquilamente, sem se tornar um incômodo para o mundo. Quer viver um evangelho frio, morno, que não é um evangelho valente, confrontador. Sim, se você observar todas as religiões que há no mundo, ninguém persegue nenhuma outra religião a não ser o cristianismo verdadeiro, o evangelho, aquele que é a risca segundo a Bíblia. Por quê? Porque o evangelho é poder e os homens temem o poder e disputam o poder. Então, portanto, eles não podem dominar o poder do evangelho. Então, eles querem refutá-lo, suprimi-lo. E isso tem acontecido porque a igreja, e eu não digo a igreja do Senhor, tá? Porque dentro da igreja tem a igreja do Senhor, mas a igreja visível que os homens veem, essa tem sim sucumbido diante dessa resistência do mundo. Só que a Bíblia diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, que eu e você possamos nos despertar e viver esse poder do Espírito Santo, sem medo, com ousadia, intrepidez, coragem, fervor, fé acrescentada, e enfrentar as artimanhas do maligno, transvestida de sociedade, de humanos e de homens e de leis, e partir para cima e resgatar almas que estão sucumbindo. Não dá mais tempo de sermos controladas. E quando eu digo controlada, aquelas pessoas que não querem nem que a voz seja alta para não fugir do politicamente correto. Deixa o Espírito Santo te tomar, mulher. Seja empoderada nele, não esse empoderamento maligno que o mundo tem tentado colocar em nós, mulheres, mas o mesmo empoderamento que recebemos lá no Éden. Eita glória! Que Deus te abençoe, viu, menina? Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!